Nós estamos de volta e hoje eu estou conversando com Pedro Veiga. O assunto é a tecnologia, a terminação, a produção de carnes. A estação de monta, normalmente ela tem um zelo grande por parte dos produtores de leite. Para produzir carne, precisa cuidar disso também? Sem dúvida, a estação de monta ela é fundamental, principalmente no Brasil central, onde a gente tem uma sazonalidade muito marcante da produção forrageira. Então, durante o período das águas, a gente tem pasto em quantidade, qualidade, no período da seca a gente não tem. Então, para a gente... Às vezes não tem nem pasto, Às né? vezes não tem nem pasto. Mas para a gente conseguir casar uma alta demanda nutricional que a vaca tem, logo depois que ela pare, com a disponibilidade de alimento, a estação de monta ela é fundamental para isso, porque a gente faz com que a vaca esteja no estágio fisiológico que ela mais demanda nutrientes numa época que tem pasto disponível. Tá, às vezes a gente tem aquela impressão, eu estou falando do ponto de vista bem leigo, que começou a chuva, pronto, está resolvido o problema, tem pasto. Está resolvido? Não, não está. Inclusive, esse é um erro que muito pecuarista comete. Quando começa a chover, parece que ele apaga da memória que o ano que vem tem seca de novo. Então, a estação das águas, na verdade, é uma estação para a gente tirar proveito dela, sem dúvida nenhuma, que é quando o capim mais cresce, tem mais potencial de produção de massa forrageira. Só que a gente precisa lembrar que a seca vai voltar 6, 7 meses depois. Então, o planejamento é fundamental. O que eu vou fazer quando chegar o período de seca, né? Pois é, na produção de leite a gente já tem aí muita gente utilizando a irrigação, a gente tem utilizando os piquetes, né, rotativos. E a gente sabe que ali tem uma fonte de proteína maior, na ponta, num tamanho exato, depende da forrageira, enfim. Aí vem lotação, vem aquele rodízio, tudo tem que ser muito bem trabalhado. Isso. Para o corte, também tem esse momento de proteína mais importante naquela forrageira, tem que saber que tipo de forrageira, a lotação também? Sim, no corte também a importância é a mesma, só que um adendo que eu queria fazer é que muito pecuarista ele busca pelo capim ideal. Eu diria que cada capim ele tem a sua particularidade para cada situação específica. Mas o mais importante é um bom manejo. Um bom manejo, independentemente do capim, vai permitir produzir um pasto de alta qualidade, ou seja, alta massa de folha. O animal não quer caule, não quer talo, ele quer folha. Então, produzir folha, a gente produz cuidando do solo, fertilização é fundamental. É um outro erro que a pecuária tem cometido ao longo dos anos. É questão cultural? Cultural. Ainda, mas já é econômica, porque quem não cuida do solo, não repõe nutrientes, exaure o seu solo, o seu pasto, cada ano que passa produz menos. Então, a gente tem que lembrar que o boi, ele extrai nutrientes, ou a vaca de corte, ela extrai nutrientes do solo. E esses nutrientes precisam ser repostos. Caso contrário, o meu pasto não vai ter durabilidade muito longa. Então, manejar ou pelo menos eficiência, né? Exatamente. Então, manejar muito bem o pasto é fundamental. Fazer ajuste de lotação que a gente recomenda, ou seja, de acordo com a época do ano, com o potencial de crescimento de forragem, qual que é a quantidade de animais que eu posso ter na minha fazenda em função da categoria. Então, esse ajuste de carga ele é fundamental que a gente faça ao longo dos anos. Eu tenho que ver o tipo de forragem, a época do ano. Qual o potencial de crescimento que essa forragem oferece, quais categorias de animais que eu tenho na minha fazenda. Se é vaca, jovem, se é bezerro, se é boi, está em exatamente. terminação, não Isso. está... E a gente faz uma conta de quanto que eles consomem de capim. Então, ao longo do ano, a gente traça o que a gente chama de orçamento forrageiro. E a gente define em que momentos vai haver um déficit, em que momentos, eventualmente, pode ter uma sobra e o que fazer para poder otimizar a utilização do pasto ao longo do ano como um todo. E quando já tem toda essa produção ativa, aí o produtor ele faz na seca aquela complementação nutricional, mas começou a chover, não precisa mais da complementação? Pelo contrário. Essa alimentação no coxo, eu preciso mantê-la? Na verdade, na época das águas, quando chove e o pasto cresce, o animal ele vai apresentar um maior crescimento, um maior ganho de peso. Consequentemente, as exigências nutricionais são maiores. Só para te dar um exemplo, um garrote na época da seca ganhando 100 gramas, tem uma exigência nutricional muito diferente desse mesmo garrote nas águas ganhando 1 quilo. Então, a preocupação nutricional nas águas ela é tão importante quanto ou até mais
do que na época da seca, porque é quando o animal tem condição de demonstrar o seu potencial genético para ganhar peso. E a gente tem que lembrar que a maioria dos solos brasileiros são extremamente pobres em minerais, principalmente. A forrageira, consequentemente, vai ser pobre em mineral. Então a gente precisa garantir, no mínimo, uma correta suplementação mineral na época das águas, na época da chuva, que é justamente um período extremamente desafiador em função chove, lama, é muita dificuldade de transportar o suplemento mineral no coxo, o suplemento às vezes impede. Então nesse período é que o pecuarista precisa tomar mais cuidado, porque é onde o animal dele tem o maior potencial de ganhar peso. E aqueles cuidados ali de vermífugos, as vacinas, o pecuarista também ele precisa ficar atento com esse calendário, com essa sanidade do seu... agora ainda que a gente pega esse período aí que os carrapatos fazem festa e ainda a gente estava vendo aí uns carrapatos com resistência, que hoje tudo tem resistência, até carrapato. Exatamente. Uma outra questão que pouco se fala ainda é que os parasitas internos, eles estão desenvolvendo muito também resistência. Não só o carrapato, que é o parasita externo. Externo que nós estamos visualizando. Agora, os internos, que existem vários, eles também têm demonstrado resistência aos vermífugos. Então, o pecuarista precisa tomar cuidado com isso. Mas é o que você falou, a produção, muito se fala do tripé, genética, nutrição, sanidade. Eu adiciono mais um fator que é gestão. Então, eu preciso ter uma boa nutrição, uma boa genética, um plano sanitário muito bem feito por um amigo veterinário, por exemplo, que vai conseguir desenhar um planejamento sanitário. Mas se eu não tiver gestão, de nada vai adiantar eu ter boa nutrição, boa genética, boa sanidade, se eu não souber gerir o meu sistema produtivo. Nessa gestão entra a minha programação de terminação de abate, porque se eu vou terminar esse animal na época da seca, se eu vou terminar esse animal na época das águas, porque também eu tenho que pensar numa probabilidade de mercado, o que vai ter de retorno para mim, porque todo mundo quer o abate no momento da arroba mais alta. Exato. Mas e aí, essa viabilidade, o preço mais alto não significa também o ganho maior? Então, na realidade, essa ideia de arroba no preço mais alto, antigamente isso fazia muito sentido, hoje não mais, porque o mercado de commodities, de uma forma geral, não só carne, mas milho, soja, é extremamente volátil. Está cada vez mais difícil prever preço. O mundo está globalizado, qualquer fator que ocorra, uma briga comercial dos Estados Unidos e China, elevou o preço da soja para patamares nunca vistos antes. Então o que o pecuarista precisa fazer é focar no que ele tem condição de influenciar. Então a gente fala o seguinte, existe o que a gente chama de círculo da preocupação e o círculo da influência. O círculo da preocupação é tudo aquilo que influencia no negócio, mas eu não tenho condição de mudar. Por exemplo, preço de arroba, o preço que eu vou vender o meu boi. É uma preocupação que todo pecuarista precisa ter, mas ele não tem condição de alterar o preço de venda. O pecuarista, eu quero vender meu boi a R$200, o preço de mercado é 150, é 150. Ele precisa focar energia, tempo, que a gente chama de ciclo da influência, ou seja, aquelas ações que eu consigo dominar e alterar o meu negócio, que é custo de produção, gestão de pessoas, esse tipo de coisa. Até o manejo desse animal vai fazer alteração ali, vai alterar ali, né, no estresse com que ele vive, no ambiente que ele está? Totalmente. Igual eu te falei, a gente está produzindo um boi de 22 meses com 22 arrobas. Se 2 dias antes do abate, 1 dia antes do abate for mal manejado, todo o trabalho que foi feito ele é praticamente perdido. Porque o animal mal estressado, um animal mal manejado... Impacta tanto assim? Impacta. Um animal mal manejado, estressado, ele vai ter problemas de pH de carcaça, o que impede que o frigorífico exporte essa carne. A carne tem todas as suas características organolépticas alteradas, cor, maciez, capacidade de retenção de água, etc. Então o manejo, não só pré-abate, mas o manejo como um todo na fazenda, ele é fundamental. E o Brasil tem evoluído muito nisso também. Hoje já tem várias formas de se manejar os animais, inclusive uma vertente que o pessoal tem desenvolvido, chama-se nada nas mãos. Então aquele negócio de gritaria, de choque, de ferrão, de cachorro no curral, isso é coisa do passado. Não se admite mais esse tipo de manejo na pecuária moderna. E nessa pecuária moderna, a gente tem acesso a cursos, a preparação dessa mão de obra? Temos várias fontes de onde buscar isso. O Senar é uma instituição muito valiosa para isso, ela oferece cursos a pecuaristas. Inclusive, o Senar, normalmente, se você procurar o sindicato da sua cidade,
faz essa demanda e já começa esse processo para agendar os cursos que vocês buscam, viu? Isso, um outro papel fundamental na extensão, quando a gente fala de treinamento de mão de obra, é extensão rural. Infelizmente, a extensão rural estatal do governo, seja ela federal ou estadual, ela praticamente não existe, não tem recurso. Então, quem tem levado tecnologia para o campo, treinado tanto o pecuarista quanto os seus funcionários, são as empresas privadas. As empresas fornecedoras de insumo hoje são as grandes fomentadoras de tecnologia no campo. Isso é verdade. Ela está melhorando, ela está capacitando o cliente dela, a eficiência dele, né? Isso aí a gente acompanha, e isso em todos os setores do agronegócio, é a iniciativa privada, até no financiamento. Exatamente. Porque as trocas... E dentro da pecuária tem isso também? Está começando, não está na mesma intensidade que a agricultura, mas já há iniciativa, sim, de financiamento feito por empresas fornecedoras de insumos para pecuaristas.